pessoal, professor Odair. Vamos fazer hoje a seno e cosseno da soma de arcos. É bem legalzinho, bem simples, sem problema nenhum. E eles têm ali um desenrolar aí na parte da trigonometria bastante interessante e que é bastante solicitado também nos vestibulares, né? Então vamos ver como é que é isso aí. Então, o primeiro deles é seno de A mais B. Então, eu tenho aqui o seno da soma de dois arcos, tá ok? Então, seno de A mais B. Então, isso daí vai ser igual ao quê? Eu não vou fazer a demonstração disso daí, pessoal, aqui, mas eventualmente a gente pode fazer a demonstração posteriormente, aí sem problema nenhum. O que é bem solicitado e é importante a gente conhecer é a própria relação em si, tá? Então ela é assim, olha, seno de A vezes cosseno de B, tá? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor. Tá aqui. Então, seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, uma forma de você estar memorizando isso daí, porque é importante que você memorize, é quando eu tenho a soma de dois arcos, quando eu estou fazendo seno da soma de dois arcos, aqui também é soma. Então, penso aqui seno, seno, cosseno, seno, cosseno. AB, BA. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Isso até dá seno A, seno B, cosseno A. Ai, que beleza. Muito bem, pessoal. E o seno, quando aqui for a diferença, vai ser igual a mesma coisa, seno A cosseno B, só que será menos seno B cosseno A. Aí, ó. Não tá lindo isso daí, pessoal? Gostaram desse negócio? Professor, eu adorei, é lindo isso. Isso aí vocês vão fazer assim, vocês vão escrever todas essas relações que a gente vai colocar. Vocês vão colocar um papelzinho, dobrar, colocar debaixo do travesseiro e dormir em cima disso para vocês nunca mais esquecerem. Olha que bacana. Temos a soma dos arcos, o seno da soma dos arcos e também temos o cosseno da soma de dois arcos. O cosseno é um pouquinho diferente. O cosseno, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, olha. Aqui, no caso do seno, é seno, cosseno, seno, cosseno. Aqui vai ser cosseno, cosseno, seno, seno. Opa. Seno, seno. Aqui vai ser A, B, B, A. Tanto faz, né? Porque aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Beleza, só para a gente manter a nossa lógica anterior. Só que no caso do cosseno, aqui é a soma que será subtração entre eles. Cosseno A, cosseno B, menos seno B, seno A. Tranquilo? E o cosseno da diferença de dois arcos vai ser igual. Mesma coisa, olha aí, ó, cosseno A, cosseno B, mais seno B, seno A. Tranquilo? Então tá aí essas nossas duas relações aí que são importantes para a gente desenrolar aí os nossos futuros exercícios aí.
Tá ok? Então vamos continuar. Bom, para que serve essas relações aí da soma de arcos? A gente pode pensar numa utilização que é mais ou menos assim, olha, para que eu calcule aqui a soma ao seno de 15 graus, por exemplo. Qual é o seno de 15 graus? Putz, e agora? Como é que eu faço para calcular o seno de 15 graus? Mas eu sei que o seno de 15 graus pode ser calculado através de 45 menos 30, porque são dois ângulos conhecidos da gente. Então nós fazemos assim, olha, seno de 15 é igual ao seno de 45 menos 30 graus. Uma vez que nós conhecemos o seno de 45 e conhecemos também o seno de 30 graus, não é legal? E aí nós utilizamos a nossa relação. Então, seno de 45 menos 30 graus vai ser igual. Bom, a nossa formuletazinha ali. Seno, cosseno, seno, cosseno. Seno AB, 45, 30. Aqui é menos, no caso do seno aqui também será menos. Agora inverte, 30 a 45. Então, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tá ok? Então, 45 graus, 30 graus, 30 graus, 45 graus e aqui também é graus. Beleza. Tudo bem? Então, o seno de 15 graus, que é 45 menos 30, será igual. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30, cosseno de 45. Seno de 30 é meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 15 graus vai ser igual. Bom, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4 também. Então, isso daqui tem o seno de 15 graus, então tem como resultado raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. É isso. Esse é o valor do seno de 15 graus. Sabendo os valores da raiz de 6 e raiz de 2, a gente determina aí o valor, né? A gente poderia até ter colocado raiz de 2 em evidência, tal, mas deixa assim mesmo que tá bom. Beleza, pessoal? Então vamos aí, pessoal. Vamos começar a resolver os exercícios. Calcule seno de 75 graus. Nossa, o raciocínio é exatamente o mesmo que a gente fez aí no nosso exemplo, né? Então, seno de 75 graus. O seno de 75 graus nós podemos escrever como sendo seno de 45 mais 30. Então, eu tenho 45 mais 30 dá 75. O seno de 45 eu conheço, o seno de 30 também, da mesma forma que os seus
cossenos, né? Então daí a gente já pode calcular o valor do seno. Então o seno de 75 graus é o seno de 45 mais 30. Então vamos montar a nossa formuleta aí. É seno, cosseno, seno, cosseno. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Mais e mais. Então, beleza. É assim mesmo que nós vamos usar. Seno de 45 vezes cosseno de 30. Aqui é mais, aqui vai ser mais. Seno 30 cosseno 45 vezes, né? Então, seno de 45 mais 30, que é a mesma coisa que 75 graus, ele é igual. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus, raiz de 6 sobre 2. Mais seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Nossa, eu coloquei raiz de 6 aqui. Nossa, que horror, professor. Não, é raiz de 3 sobre 2. Muito bem, então seno de 75 graus é igual. Raiz de 6, agora sim, né? Sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Ou raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Essa aí é a nossa resposta. Seno de 75 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Muito bem, pessoal. O próximo que a gente vai fazer aí é o cosseno de 15 graus. Muito bem. Vamos lá. Cosseno de 15 graus, como é que é então a soma de arcos, no caso aí a gente poderia fazer pela diferença, né? A diferença de 30 graus menos as 45 graus menos 30, né? E aí a gente teria os 15 graus, que talvez fosse mais interessante. Então vai ser assim, ó. Cosseno, lembrar aqui da nossa formuleta, né? Cosseno de A menos B, então vai ser igual, olha, cosseno A, cosseno B, mais, porque no caso do cosseno é invertido aqui, seno A, seno B, ou seno B, cosseno A, tanto faz, né? Seno A, seno B. Deixa eu ajeitar aqui para caber aqui. Pronto. Como nós vamos fazer de 45 graus, nós vamos utilizar então 45 menos 30, tá? Então vai ficar assim, cosseno de 45 menos 30, porque nós conhecemos o seno e cosseno de 45 e 30, vai ser igual. Cosseno A, o A é 45, cosseno 45 graus vezes o cosseno de 30 graus, mais seno 45 vezes seno 30 graus. Interessante, eu gostei, bem bacana. Então vai ficar assim, olha, cosseno de 15 graus, então, que é o que ele está pedindo aí, será
igual a cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, meio. Ok? Então vai ficar assim, cosseno de 15 graus é igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 sobre 4. Então a gente pode escrever isso aí assim, olha, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Pronto, é isso aí. Vamos para os próximos aí. Seno de 105 graus. Então, o seno de 105 graus, nós vamos usar a soma dos senos, a soma dos arcos, né, de 45 e 60, porque 45 mais 60 dá 105 graus. E aí dá belezinha ali, porque nós conhecemos o de 60 graus, conhecemos de 45 graus, é só a gente substituir. Vamos lá, ó. A fórmula básica aí é seno de A mais B é igual seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ok? Então, como o A vai ser 45 e B 60, ou vice-versa, tanto faz aí no caso, vai dar o mesmo resultado, claro, né? Então, seno de 45 mais 60 graus vai ser igual a seno 45 vezes cosseno 60 mais seno 60 cosseno 45. Ah, eu gostei, professor, eu gostei. Muito bem. Então, seno de 105 graus é igual seno 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, raiz... Aliás, cosseno de 60 é meio, né, pessoal? Meio. Mais seno de 60, aí sim, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Portanto, seno de 105 graus é igual a raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. A gente pode colocar então no mesmo denominador, a gente pode colocar numa mesma fração, né? Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. E tá aí, encontrado aí então o nosso seno de 105 graus. Vamos para o próximo aí, que é a tangente de 15 graus. A tangente de 15 graus é seno sobre cosseno. Nós já calculamos aí o cosseno. A gente precisaria saber o seno. Aliás, nós já calculamos o seno também no nossa... Ah, então é só fazer o seno sobre cosseno que a gente já tem, né? A gente poderia utilizar também a fórmula da tangente, mas ainda não passei para vocês. Então vai ficar para a próxima vez aí para a gente calcular utilizando a fórmula. Então aqui nós temos que o seno de 15 graus, como nós calculamos no começo aí da aula, deu raiz de 6
menos raiz de 2 sobre 4. E o cosseno de 15 graus, a gente acabou de calcular agora, deu... Cadê o cosseno? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, a tangente de 15 graus vai ser o seno sobre cosseno. Então, a tangente de 15 graus será o seno, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, dividido por raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Bom, vai conservar a primeira fração, inverte a segunda e passa a ser multiplicação. Então, os 4 aqui vão cortar um com o outro. Então, a gente já vai cortar agora, não precisa chegar depois. Vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Bom, a gente pode simplificar esse negócio, fazer uma racionalização desse resultado que nós temos aí. Como é que a gente racionaliza? A gente multiplica em cima e embaixo. Nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o produto notável, né? O produto notável da soma pela diferença de dois termos. Então aqui nós temos a soma de dois termos, então nós vamos multiplicar isso por raiz de 6 menos raiz de 2. É o produto da soma pela diferença, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, a gente vai eliminar a raiz aqui embaixo, né? E em cima a gente vai multiplicar também por raiz de 6 menos raiz de 2, justamente pelo princípio de que isso daqui é igual a 1 e a gente não está alterando o resultado dele, né? Então deixa eu puxar um pouco para cá para ficar legal da gente enxergar. Então a tangente de 15 graus vai ficar igual. Bom, aqui deu um produto notável, que é raiz de 6 menos raiz de 2 ao quadrado, né? Que é o quadrado do primeiro, raiz de 6 ao quadrado vai dar 6, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes raiz de 6 vezes raiz de 2, mais o quadrado segundo, raiz de 2 ao quadrado, 2. E embaixo, produto quadrado do primeiro, né, o produto da soma pela diferença de dois termos, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é raiz de 6 ao quadrado dá 6, menos 2, né, porque a raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar o 2 mesmo. Ok? 6 mais 2 dá 8. 8 menos. Aqui, pessoal, raiz vai dar raiz de 12. O 12 é 4 vezes 3. Então, o 4 eu consigo tirar a raiz dele. E o 3 não. Então, o 4 tirando a raiz dele vai ficar 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 raiz de 3 sobre 4. Nossa, faltou espaço aqui para a gente terminar esse exercício. Vou puxar aqui um pouquinho, vai apagar um pouco daquilo que a gente já tinha visto, mas tudo bem. Então, a tangente de 15 graus vai ser igual. Aqui vai dar 4, né? 4 vezes 2 vezes 2, 4. Fica 8 menos 4, raiz de 3 sobre 4. Olha, 4 é fator comum aqui no numerador, né? Então eu posso colocar o 4 em evidência. Poderia cortar aqui direto, aqui, mas só vou colocar o 4 em evidência. Aí fica assim, 4 vezes 8 dividido por 4 dá 2, menos 4 dividido por 4 dá 1, raiz de 3 sobre 4. 4 corta com 4 e aqui fica a nossa resposta. 2 menos raiz de 3.
belo exercício esse para fazer. Muito muito bom mesmo. Valeu, pessoal. Até mais, hein?